último ano, nós vamos falar agora então sobre conceitos básicos em saúde. Nós falamos sobre saúde coletiva, né? E vamos continuar falando então sobre saúde de um modo geral, o que não deixa de ser a mesma coisa que coletiva. Só que agora vamos falar aqui de alguns temas que começamos na aula passada e vamos continuar. Conceitos básicos de saúde. Observe essa figura. Surto de febre amarela preocupa o OMS. O menino está ali lendo as notícias. Aí ele está ali pensando: vírus, surto, vetor, vacina, profilaxia, imunidade. O que será que é isso, não é? O que esse menino está aí, provavelmente pela carinha dele, na dúvida do que é isso. E nós vamos falar sobre isso para que vocês, quando lerem uma mensagem do gênero, não tenham essa mesma dúvida. Então, saúde para a ciência, nós costumamos dizer que é quando o corpo está em uma situação perfeita, normal. Nem todo mundo precisa exatamente estar doente para não ter a saúde perfeita. Por quê? Porque muitas vezes a questão não é exatamente uma doença, é o próprio organismo que na época da fecundação aconteceu ali alguma situação e a pessoa já nasceu com esse tipo de situação. Nem toda falha de saúde, podemos dizer assim, que seja doença, mas ela foi causada por alguma coisa que não é considerada normal. Porque o nosso corpo, como a gente já estudou em algumas partes dele, nós sabemos que o nosso corpo é perfeito, o funcionamento dele é lindo, né? Lembra lá do sistema nervoso? Ele controla tudo, até o seu piscar de olhos ele controla, então nós podemos dizer que o nosso organismo é perfeito. No entanto, existem situações que afetam essa saúde, né? E em alguns casos, como eu citei para vocês, às vezes já é um problema mesmo genético. Em alguns casos não afeta em questão de doença, mas pode afetar em questão de movimentos, de uma vida melhor, de uma vida saudável. E para isso, para termos uma vida saudável, precisamos praticar exercícios, ler bons livros. Para que ler bons livros? Para a saúde mental. Por quê? Porque o nosso cérebro também precisa estar saudável, como a gente vai falar mais aqui pra frente, né? Precisa também estar saudável para continuar trabalhando como ele já faz, não é? Continuando aqui. O que é saúde? Nós temos aqui a foto de um médico e de uma mãe observando uma criança, né? É muito importante o acompanhamento médico desde criança, porque se houver alguma situação que possa ser corrigida enquanto você está em fase de crescimento, isso será feito. E há muitas situações que depois que você cresce, que já você chega à idade adulta, onde o seu corpo não vai mais crescer, né? Você já não tem a facilidade de resolver algumas situações. Exemplo, crescimento. Quando uma pessoa quando a mãe nota que o filho não está crescendo como deveria, é necessário procurar um médico para que ele te indique um profissional específico para você então verificar essa questão aí dos seus hormônios, o que está acontecendo, por exemplo, com o seu hormônio do crescimento. Porque depois, se passar da idade, se você se tornar uma pessoa adulta e não tiver atingido o tamanho ideal para você, aí então já não tem solução mais. Seria mais ou menos essa uma das situações, como eu disse para vocês, que é bom que seja feito enquanto vocês são novos. Vocês, por exemplo, ainda estão em idade de crescimento. Eu sei que muitos de vocês, na cabeça de vocês, se pensam, eu já sou um jovem. Ainda não, vocês ainda são adolescentes. E como adolescentes, vocês têm a sorte, posso dizer a sorte, de corrigir muitas situações, inclusive uma dessas que é o crescimento. Há pessoas que crescem de menos, há pessoas que crescem demais, não é? Ficam altos demais ou pequenos demais. Nenhum dos dois lados é interessante. O bom é ser um tamanho que fique bem para você e que você não se sinta tão diferente dos outros. Por exemplo, existem pessoas que têm, inclusive em certos casos é até mesmo uma doença, chama-se nanismo. É uma situação, na verdade, não é exatamente uma doença, é uma situação. Mas o que aconteceu ali? Aquela pessoa não cresceu o suficiente. Atenção, eu não tenho nanismo, tá? Se vocês se lembram de mim, vocês sabem que eu sou baixinha. O nanismo ainda é mais baixo que eu, acreditem. Então, aqui depois eu vou mandar esse arquivo para vocês lerem as letras pequenas, né? Que nós não iremos ler aqui agora. Mas a saúde, em termos geral, como eu disse para vocês, é você estar bem. É o seu corpo estar funcionando perfeitamente. Aqui nós temos algumas relações do conceito de saúde, tem a ver com a cultura. Há pessoas que a cultura deles, às vezes é até exagerado, é médico. Outros, ou comunidades também, não é só por pessoa, porque a comunidade afeta a pessoa também, né? Tem o hábito de já não frequentar médicos, não se preocupar com essa questão de saúde.
Questão de habitação, vamos aqui lendo da esquerda para a direita. Questão de habitação, nós sabemos que dependendo do tipo de habitação que você tem, pode sim você estar correndo riscos de algum perigo com relação à sua saúde, porque nós temos a questão de doenças, insetos, e todos eles podem causar problemas e podem afetar a nossa perfeita saúde, certo? Renda, dinheiro. Quem tem dinheiro suficiente, não vou dizer que seja rico, quem tem dinheiro suficiente para se cuidar, pode ter uma vida mais saudável. Não quer dizer que dinheiro consiga comprar todas as curas para todos os problemas, mas também é bom. A gente sabe que, infelizmente, quanto menor a renda de uma família, a menos que a pessoa tenha sido agraciada de ter um corpo que não adoece com facilidade, mas se a renda for baixa e se essa pessoa adoecer, será complicado. Exemplo, hoje em dia, infelizmente, nós vemos relatos de muitas pessoas que adquirem a doença do momento, né, o coronavírus, e que muitos deles são obrigados a pagar os exames porque não estão conseguindo pelo sistema de saúde. É complicado, é triste, e vamos pensar aqui na renda. Se a pessoa não tiver dinheiro, não faz o exame e, claro, tem menos chance de se curar do que aquele que conseguiu pelo menos comprar os remédios, fazer os exames. Pelo que as histórias que a gente ouve, a gente não sabe se são 100% verdadeiras, né? Só estou citando aqui porque eu vi, mas se isso realmente ocorre, essa renda, então, vai ser fundamental para a pessoa conseguir ou não se curar. Lazer. Há pouco eu falei para vocês que o nosso cérebro precisa de descanso. Nosso descanso e trabalho, mas sempre na medida possível. O lazer ajuda? Sim, porque você faz, então, o descanso do seu cérebro. Ah, professora, mas a senhora falou que o cérebro também precisa funcionar. Sim, ele precisa funcionar para ele precisa se manter ativo, para ele não se sentir inútil e começar então a definhar. Definhar quer dizer murchar. E o nosso cérebro, gente, ele murcha de verdade. Ele vai perdendo ali o espaço dele na caixa craniana e ele vai perdendo esse espaço, e à medida que ele vai murchando, como podemos dizer, chama-se atrofia essa doença. E é conhecida também como um dos sintomas do Alzheimer. Então, o nosso cérebro, nesse sentido aí, quando acontece isso, ele começa a morrer, e por isso que nós temos que dar atividade ao cérebro. Pode ser uma atividade de lazer, que é prazerosa, e pode ser uma atividade, não vou dizer que não seja prazerosa, mas uma atividade de desafio. Fica isso na memória de vocês, já falei isso muitas vezes. Sempre ofereça desafio para o seu cérebro, para ele não se sentir, digamos assim, claro que o cérebro não tem sentimento, né, gente? É força de expressão. Para ele não se sentir inútil e começar a definhar. Porque aí começam as doenças, e vocês já estudaram isso, sabem que o nosso cérebro, as células, os neurônios do nosso cérebro e da medula espinhal, se o corpo celular morrer, acabou. Aquela parte ali fica morta. Isso que acontece quando alguém tem um derrame, alguma coisa assim, tá? Serviços de saúde. Vai depender do local onde a pessoa está, se ele terá bom ou não serviço de saúde. Trabalho. Trabalhar demais também pode afetar a nossa saúde. Meio ambiente. Tudo, gente. Tudo afeta a nossa saúde. A gente sabe, por exemplo, essas queimadas que estão acontecendo agora afetam, sim, a nossa saúde. Por quê? Problemas respiratórios e tudo mais. Alimentação, muito importante para nós mantermos a nossa saúde boa, né? Porque não adianta, depois que você gripou, você começar a chupar limão para ter vitamina C. Você tem que fazer isso normalmente, para que o seu corpo tenha ali a facilidade, através da vitamina C, de produzir então a resposta, né, imunológica aos problemas da gripe, por exemplo. Epidemia, endemia, surto e pandemia. Nós já falamos sobre isso em algumas aulas anteriores. Epidemia é o aumento brusco de uma ocorrência de uma doença. Epidemia. Endemia é uma doença quando acontece em um só lugar. Epidemia em vários lugares. E surto é quando acontece em um certo lugar também, um aumento de número de casos de uma doença de uma região específica. E pandemia é aquela que acontece quando ela acontece de um modo geral, e no caso, por exemplo, pode ser no país inteiro, pode ser no mundo inteiro, é o que aconteceu agora, tá bom? Então, endemia e pandemia são mais gerais. Desculpa, epidemia e pandemia são mais gerais. E pandemia é a maior de todas, é quando é para todo lado, tá? Surto e endemia tem a ver com o lugar, né? E surto também, mas surto e endemia são menores, digamos assim, em alcance da doença. Epidemia um pouco maior e pandemia é para todo lado.
Epidemia ou surto? Aqui nós temos uma notícia, eu coloquei ela no arquivo para vocês, sobre se ele seria uma epidemia ou pandemia. No caso, depois vocês vão pensar sobre a resposta das perguntinhas que nós temos aqui à frente. O OMS prevê que a epidemia de ebola acabará muito em breve. Ela é uma epidemia, porque assim, aconteceu, no entanto, foi numa grande região, mas graças a Deus não chegou ao mundo todo, porque o ebola é pior do que o corona, porque o ebola mata até mais rápido, infelizmente. Então, por que não foi pandemia? Porque não foi para todo lado no mundo todo. Mas foi epidemia, porque foi uma coisa grande, mas graças a Deus foi controlada. Aqui são as perguntinhas que eu quero que vocês pensem sobre elas, né? Explique por que nas reportagens acima você depois irá ler a reportagem para conseguir responder a pergunta. Explique por que a ocorrência da hepatite A foi considerado um surto e o ebola foi uma epidemia. Então, a hepatite A foi considerado só um surto e o ebola foi epidemia. Por quê? Você irá ler novamente a definição de surto e epidemia para você saber a diferença. Observe que um é maior que o outro em relação à quantidade de espaço, de lugares que a doença alcança. Número 2. O que deveria ocorrer nos casos de hepatite A para que fosse considerada uma epidemia? Então, lembra novamente dos conceitos de surto e epidemia. Aqui nós temos um gráfico indicando, por exemplo, a evolução da malária. Por que a malária foi considerada uma endemia? Porque ela é de um certo lugar. Ela não, graças a Deus, não espalhou para todo lado. Se ela espalhasse, ela poderia ser uma epidemia ou até mesmo uma pandemia, se fosse no mundo todo. Aqui nós temos casos de H1N1 por país, é um gráfico antigo, mas observem. Nesse caso aqui, ela foi considerada uma pandemia em 2009. Eu me lembro dessa época, todo mundo com medo quando começou a falar de gripe dos frangos. E vocês talvez eram muito pequenos ou não tinham nem nascido, né? Mas assim, foi muito complicado, mas observe os pontinhos vermelhos. Foi para todo lado, no mundo todo. Por isso, pandemia, tá? Desculpa, passei rápido. Aqui nós temos um gráfico, não sei de que dia que é, mas é um gráfico do coronavírus, do espalhamento dele pelo planeta, né, digamos assim. Observem, tá pior ainda do que o H1N1, não é verdade? E aqui nós temos um boletim de ocorrência, digamos assim, do coronavírus em Anápolis. Ele é de 20/7, mas só para vocês observarem. Aqui nós temos, por exemplo, confirmados, curados, óbitos. Naquela época eram só 50, né? Hoje, se eu não me engano, são 300 e pouco, se não me falha a memória, em Anápolis. E aqui nós temos, a prefeitura sempre emite esses boletins aqui. Por quê? Para as pessoas estarem em situação de alerta com relação à quantidade. Então, isso se faz muito em casos de endemia, de epidemia e pandemia, ok? Endemia também, só que seria só na própria cidade, ou no próprio local onde ela aconteceu. E, por enquanto, é só. Eu espero que vocês leiam o texto, respondam às atividades propostas e na nossa próxima aula online a gente corrige as atividades, tá bom?